Cheguei! Olha a importância e a utilidade do assunto que eu vou falar aqui com muito detalhe e vai servir para você que é contador, advogado, professor, universitário, empresário, gerente de banco. Para começar, eu vou responder a essas perguntas. 1. Toda empresa está obrigada a ter uma contabilidade? 2. Quais são os livros contábeis obrigatórios? 3. Esses livros contábeis devem ser autenticados? 4. Se temos que autenticar os livros contábeis, em que órgão que eu autentico? E 5. O recibo de entrega do SPED contábil tem mesmo eficácia legal para todos os fins? Vamos lá? Para começar, todas as empresas de direito privado, como regra geral, estão obrigadas a uma escrituração contábil no livro diário, exceto o pequeno empresário individual, previsto lá no Código Civil, Lei Ordinária 10.406 de 2002, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003. Guarde bem o Código Civil, tá ok? Está em vigor desde o dia 11 de janeiro de 2003, beleza? Muito bem. O que está no Código Civil aqui como pequeno empresário individual teve que ser regulamentado e foi regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, que entrou em vigor lá em 2007. Diz a lei o seguinte lá no artigo 68, que considera-se pequeno empresário individual nos termos do Código Civil o empresário individual inscrito no Simples Nacional como microempresa. E isso não convenceu muito bem e, posteriormente, foi melhor regulamentado. Veio a Lei Complementar 128 em 2008, que criou o microempresário individual. Então, a Lei Complementar 128 de 2008, que entrou em vigor em 2009, disse o seguinte: alterou a redação do artigo 68 da Lei Complementar 123, dizendo o seguinte, que, a partir de 2009, considera-se pequeno empresário individual nos termos do Código Civil e para a eficácia do artigo 970 a artigo 1179 do Código Civil, o microempresário individual inscrito no Simples Nacional, o chamado CIMEI, cuja receita bruta naquela época de 36 mil por ano, que depois foi alterado para 60 mil por ano e agora está em 81 mil reais por ano. Pronto. Então você guardou? Todas as empresas estão obrigadas a uma contabilidade no diário, exceto o microempreendedor individual inscrito no Simples Nacional. Esse que tem receita bruta de até 81 mil reais, certinho? Outro ponto que você deve observar aqui é que veja que nós, contadores, sabemos que os livros contábeis são o diário e o razão, não é isso? Só que, por que a lei está dizendo que o livro contábil é só o diário? Aqui eu vou te contar uma historinha. Lá atrás, ainda a Lei do Império de 1850 criou o Código Comercial, certinho? Naquele tempo, não tínhamos computadores, talvez nem máquina de datilografia. Então a contabilidade era manuscrita. Naquele tempo, se comprava na papelaria o chamado fichas razão. Várias fichas. Digamos, eu fui naquela época lá na papelaria e comprei
um cento, 100 fichas razão. E as numerei de 1 a 100. A número 1 coloco o termo de abertura, a número 100, termo de encerramento, número todo e autentico na junta comercial. E agora eu faço a contabilidade da empresa. A ficha número 2, por exemplo, abro a primeira conta, caixa. A ficha número 3, capital, e assim por diante eu vou abrindo de acordo com a necessidade. E toda vez que eu quisesse lançar na conta caixa, eu vou lá na ficha número 2. Toda vez que eu quisesse lançar na conta capital, eu iria na ficha número 3. E veja que estou fazendo uma contabilidade ali em ordem cronológica de dia, mês e ano, e mais, puxo o saldo ali na ficha razão, e dali eu posso extrair tudo que a contabilidade precisa. Balancete, balanço e demais demonstrações. Então veja que a contabilidade de uma empresa estava ali naquelas fichas razão, mas como se autentica na junta comercial e escritura assim em ordem cronológica de dia, mês e ano, aquilo se chamava livro diário. Então a contabilidade de uma empresa estava no livro diário. E ali mesmo eu apurava o saldo e conseguia tudo como já falei. Certinho? E com o passar do tempo, é lógico que passamos a ter a datilografia, a automação aí em computadores, e hoje é impossível falar-se numa contabilidade só no diário. Eu preciso do razão, porque eu preciso de cada ficha e cada conta e puxar os saldos. Não é isso? Só que aquele texto antigo veio sendo reproduzido até no novo Código Civil. Por isso é que se você está fazendo uma prova de certame, por exemplo, entenda que do ponto de vista do direito empresarial, muitos chamam de direito comercial ou de legislação comercial, legislação societária. Bom, o livro obrigatório é o diário. Certinho? Muito bem. Isto posto, agora vamos entender o que são todas as empresas de direito privado. Estão lá no Código Civil. Lei Ordinária 10.406. Certinho? São estas, olha. Sociedades empresárias em primeiro lugar. O que é uma sociedade empresária? É aquela que tem atividade empresária, que antigamente se chamava atividade mercantil. O que é uma atividade mercantil ou empresária? É aquela que compra e revende mercadorias, ou aquela que compra matéria-prima e a transforma em produto para venda, ou aquela que presta serviço que não seja essencialmente intelectual, conforme vou falar logo aqui. Certo? É chamado venda de serviço. E esse tipo de atividade empresária registra-se na junta comercial. Tá ok? Então essa empresa tem que ser aberta no órgão junta comercial. Certinho aí? E sociedade empresária, nos termos da lei, Código Civil, ele tem tipo. Sociedade limitada, sociedade por ações, que muita gente indevidamente chama de sociedade anônima, mas é a mesma coisa, né? Então, limitada, SA, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples. Então são tipos societários. Certinho? E está previsto também no Código Civil a sociedade simples, que uma parte dela ela é mais abrangente hoje, mas no passado, no Código Comercial, chamava-se sociedade civil. Mas agora ela é uma sociedade simples. Todas aquelas antigas sociedades civis e mais algumas são chamadas hoje de sociedades simples. Tá ok? O que é uma sociedade simples? É quando duas ou mais pessoas profissionais se unem para prestar serviços de uma mesma atividade. Serviços esses chamados serviços intelectuais, como serviço científico, literário, artístico. Guardou aí? Então, prestação de serviço. Então, é uma sociedade, duas ou mais pessoas vão prestar serviço de uma mesma atividade, atividade intelectual, que se compreende como sendo científico, literário e artístico.
Tá bom? Então, por exemplo, prestação de serviço de advocacia, de contabilidade, de medicina, é uma prestação de serviço científica. Então, eu posso abrir uma sociedade simples de contadores, uma sociedade simples de advogados, uma sociedade simples de médicos. Deu para entender? Ou então, uma sociedade simples de escritores, uma sociedade simples de peças teatrais. Então, isso é uma sociedade simples pura. Em sendo uma sociedade simples pura, ela não é empresa. Empresa é uma atividade. A atividade empresária ou mercantil. Certo? Então, essa sociedade simples pura se registra no cartório. Exceto sociedade simples de advocacia, que deve ser registrada na OAB. Por que na OAB? Pelo seguinte, o Estatuto da OAB, que é a Lei 8906 de 94, determina que as sociedades de advocacia sejam registradas na OAB. Veja que OAB é um órgão de classe, mas é a única que, por força de lei, tem direito a autenticar e dar fé pública. Por isso é que se faz o registro lá. Diferentemente, por exemplo, empresa de contabilidade não pode ser aberta no Conselho Federal de Contabilidade, no Conselho Regional de Contabilidade, porque não tem lei dizendo que Conselho Federal de Contabilidade ou Conselho Regional de Contabilidade dê fé pública para esse fim. Entendido aí? Muito bem, então é lá na OAB que se abre uma sociedade de advocacia. Inclusive, a sociedade unipessoal de advocacia, que é aquele de um advogado. Certinho? Tá bom. Entendido, então, os principais sociedades empresárias e sociedades simples, agora rapidinho, porque o assunto não é direito empresarial para a gente não perder muito tempo aqui, tá bom? Se você quiser fazer o curso de direito empresarial, me procure, que já é um outro assunto. Estou, inclusive, planejando para gravar um novo curso de direito empresarial aplicado, que vai ser muito útil, principalmente para os contadores, tá bom? Bom, então, na sequência, olha, empresário individual tem que ser atividade empresária, portanto é na junta comercial. Aí eu te pergunto, olha, um médico ele pode abrir empresário individual, que é a antiga firma individual? Não. Por quê? Porque o médico, a sua atividade é o quê? Intelectual. Se ele for atuar com algum sócio, 2 pessoas ou mais, 2 médicos ou mais, é sociedade simples, pura, registro no cartório, tá bom? Se ele vai atuar sozinho, tem que ser profissional autônomo e não empresário individual, porque empresário individual aqui é atividade empresária. Beleza aí? Não à toa, empresário. Atividade empresária. Tá certo? Sociedade Limitada Unipessoal, SLU. É na junta comercial. Essa sociedade limitada aqui é o seguinte. Aqui na sociedade empresária não tem uma sociedade chamada limitada, onde a importância maior dessa sociedade é separar o patrimônio do sócio e da empresa, não é isso? Então, a responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social, que é o ponto mais importante para separar e proteger o patrimônio particular do sócio, certo? Quando eu abro um empresário individual, no campo do direito, empresário individual é pessoa física e não pessoa jurídica como os demais aqui. Esse empresário individual aqui, então, se confunde com o próprio. Por isso é que empresário individual tem que ser aberto com o nome do próprio, sem abreviatura. José da Silva Carneiro. Seria o nome da pessoa e o nome da empresa, que é um patrimônio só. Por exemplo, se esse José da Silva Carneiro casou-se e se uniu com o cônjuge, esse patrimônio é um só. Numa separação entre cônjuges, se divide inclusive o patrimônio da entidade, porque é uma só pessoa. Por isso é que muita gente evita de ser um empresário individual. Ele quer proteger. Daí então é que no passado se colocava a sogra, o cunhado, como sócio só para ter uma sociedade limitada e proteger o patrimônio. Não precisa mais ter uma sogra na sua sociedade, o cunhado. Então agora você pode ter uma sociedade limitada unipessoal, quer dizer,
ele é uma pessoa jurídica que separa, então, o patrimônio da entidade e da pessoa. Isto posto, voltando aqui na sociedade simples. Veja que a sociedade simples é pura quando a atividade é uma sociedade de duas ou mais pessoas de uma mesma atividade intelectual. Certinho? Só que o inconveniente da sociedade simples é também a responsabilidade ilimitada dos sócios. Então, se a sociedade simples ela não tem o direito à lei da falência concordata, e aí, então, se ela quebrar, o patrimônio do sócio vai tudo junto. Para isso não acontecer, a sociedade simples pode optar por tipos da sociedade empresária. Como assim, Roberto? Quando eu abro uma sociedade simples, eu coloco SS lá no final, certinho? Agora, se eu resolver abrir uma sociedade simples com tipo, por exemplo, limitada, para que a responsabilidade do sócio fique limitada ao capital social, nesse caso eu coloco uma sociedade simples, coloco o nome da sociedade, razão social, denominação social, e lá no final coloco SS limitada. E aí, então, ela passou a ser uma sociedade impura, ou também chamada com tipo. Nesse caso, essa sociedade simples aqui, por exemplo, sociedade de advogado, aliás, sociedade de médico. Advogado não, porque advogado tem um regimento muito forte aqui que não dá. Mas uma sociedade de médico, sociedade de contadores, certo aí? Que seria no cartório. Mas não. Agora, eu posso colocar a sociedade limitada e registrar na junta comercial. Certo? E veja que para ser sociedade simples pura, tem que ser de uma mesma atividade. Se eu juntar as atividades com alguma outra, ela deixa de ser pura também. Aí eu tenho o direito de colocar um tipo e registra-se na junta comercial. Certinho? Tá bom. É muito importante você saber onde é que se registra para entender a autenticação. Então, continuando aqui. Agora, para finalizar, existe aquela empresa pública, federal, estadual, municipal, certinho? Empresa pública, ela pode ser de direito público ou de direito privado. A maioria é direito privado, certinho? Em sendo de direito privado, registra-se na junta comercial. Guardou isso aí? Beleza, então agora sim. O livro contábil diário tem que ser obrigatoriamente autenticado para ter efeito legal. Então, autentica-se aonde? Onde que eu autentico? Autentica-se no respectivo órgão de registro. Então, onde é que está a lei que diz isso? É a Lei 8934 de 94, lá no seu artigo 39. Certo? Então, veja que uma sociedade empresária, ela não está registrada na junta comercial? Então, o diário eu vou autenticar lá na junta comercial. Uma sociedade simples pura, ela está registrada onde? No cartório. Então, o livro diário eu vou levar para autenticar onde? No cartório. Certo? E sociedade simples com tipo, ela está registrada na junta comercial. Então, eu vou levar o diário para a junta comercial. Da mesma forma, vou autenticar o diário de empresário individual na junta comercial. Vou autenticar o diário de uma sociedade limitada unipessoal na junta comercial e a empresa pública na junta comercial também. Entendido aí? Aí você diz, espera aí, Roberto, mas você não falou do livro da advocacia. Bom, então aqui tem a seguinte observação. Sociedade de advocacia, seja aquela sociedade com dois ou mais advogados, ou então sociedade unipessoal de advocacia, que é de um advogado só, porque são pessoas jurídicas, na verdade, na forma da lei, tá ok? Primeiro, a empresa de advocacia, a lei propriamente dita é o Estatuto da OAB, Lei 8906/94. Essa lei, em nenhum momento obriga que sociedade de advocacia tenha uma contabilidade. Recomenda-se ter, mas não que obrigue. Certo? Segundo, entendo uma contabilidade. Essa contabilidade, para ter fé pública, nos termos do artigo 9º do provimento número 112 da OAB,
de 2006 tem que ser autenticada na própria OAB. Mesmo que autentique em outro lugar, só tem validade perante terceiros se tiver autenticado na OAB. Então, por isso é que o livro contábil de sociedade de advocacia também se registra na OAB. Deu para entender esse raciocínio? Pronto. Agora sim, vamos para cá. O decreto 6.022, lá de 2007, 27 de janeiro de 2007, disse o seguinte, que o fisco está muito distante da empresa e que quer se aproximar, criar um Big Brother. E criou-se então o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que é um grande software, um grande programa da Receita Federal, que coordena, certinho? E se diz sistema é um programa. Público, isso quer dizer que usou recurso público para criar esse programa. De escrituração digital. Escriturar o que digitalmente? A contabilidade e assunto fiscal. Daí, SPED contábil e SPED fiscal. Certinho? O SPED contábil nesse projeto chamado SPED, lá de 2007, ela entrou em vigor em 2008, mas 2008 foi um treinamento, um piloto. Certinho? O governo escolheu algumas empresas públicas para fazerem parte do SPED contábil. Essas empresas aceitaram e participaram para criar o SPED. Certinho? Para aperfeiçoar. O projeto do governo foi, em 10 anos, todo o SPED está funcionando. E aí então nós temos o SPED contábil, que é a ECD, Escrituração Contábil Digital. E o SPED fiscal, que são vários módulos de SPED fiscal, que não nos interessa neste momento. Tá ok? Bom, o SPED contábil, esse é o que interessa. Então, a partir de 2009, estão obrigados a entregar a ECD, Escrituração Contábil Digital, que é entregar o diário e razão para a Receita Federal. Certinho? As empresas tributadas pelo lucro real. Esta é a única que está obrigada. Certinho? A empresa do lucro presumido, para prestar conta junto ao fisco. Isto é assunto fiscal. Para prestar conta ao fisco, basta ela escriturar o livro caixa e hoje transmitir o livro caixa dentro da ECF. Essa é a única obrigatoriedade que o fisco exige. Exceto se a empresa do lucro presumido distribui lucro contábil que seja superior ao lucro presumido líquido. Lucro presumido líquido é pegar o lucro presumido e subtrair os 4 tributos, IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Certo? Então, digamos que o lucro presumido líquido deu 1 milhão. O lucro contábil deu 3 milhões. Distribuiu o lucro contábil. Então pronto, está obrigado a transmitir a ECD. Entendido aí? Olha, o SPED contábil é a empresa fazer a contabilidade lá no seu computador, com o seu plano de contas, certinho? Só que o governo diz, olha, eu quero padronizar tudo. Para você transmitir o SPED contábil, eu tenho um plano de contas próprio, que chamo de plano de contas referencial e criei um código para conta caixa, para capital, mercadoria, tem um código. Certinho? Cada empresa tem o seu código. Só que as empresas, quando eles vão transmitir o diário e razão, eles têm que pegar aquele código que está no seu plano de contas e compilar para o plano de contas da Receita Federal, que é o plano de contas referencial. E assim se transmite a ECD. Entendido, hein? Tá bom. Sem querer aprofundar no assunto ECD, eu quero que você entenda o seguinte, que quando a empresa transmite a ECD, ela recebe um recibo. Certinho? A questão é, esse recibo serve como autenticação de livro contábil? Por isso, vamos voltar aqui. A Lei 8934 de 94, lá no artigo 39, diz que
As atividades mercantis têm que autenticar o livro contábil diário aonde? Na junta comercial. Certinho? Tá bom. E aí, o que acontece? A Lei Complementar 147 de 2014, atendendo a pedido das empresas, disse o seguinte: criou o artigo 39A e 39B. O 39A está dizendo o seguinte, ó, que a autenticação por meio eletrônico dispensa outra autenticação. E o 39B diz que a comprovação da autenticação do diário poderá ser por meio eletrônico. Então, pronto. Com esse dispositivo, para um bom entendedor, entende-se que a empresa que transmitiu o SPED contábil basta apresentar o recibo de entrega para todos os fins legais, porque isto foi colocado numa lei. Certo? No entanto, as juntas comerciais, com interesse de arrecadar, então não aceitou. E ficou esse bororó todo das juntas comerciais dizerem o seguinte, que você transmite a ECD e a Receita Federal deve enviar para a junta comercial autenticar. E ficava uma coisa demorada. E a empresa tinha que pagar essa taxa à junta comercial para ter o diário autenticado. Certo? Então, veja que, inicialmente, a empresa tinha que fazer duas coisas. Transmitir o diário, e o razão, a Receita Federal, não é isso? Pelo SPED, e ainda tinha que imprimir tudo isso e autenticar na junta comercial. Depois, com esse dispositivo aqui, então, a junta comercial ainda não quis largar o osso e diz, olha, você transmite e a Receita Federal nos envia e nós autenticamos e você tem que pagar essa taxa. Olha, isso deu muita discussão, tá? Não era esse o objetivo da lei. A lei quis sim eliminar a autenticação em junta comercial. E aí então teve que melhorar o texto. E aí veio isso aqui, ó. Decreto 8683 de 2016, do dia 25 de fevereiro de 2016, no seu artigo 78A, diz o seguinte, que a partir de agora, olha, recibo de entrega da ECD é comprovante de autenticação para todos os fins legais. Então pronto. Agora fica bem claro de que a empresa que transmitiu o SPED contábil basta apresentar o que pedirem. Por exemplo, vai participar de uma licitação pública. Apresento as demonstrações contábeis que eles exigirem, acompanhado de um recibo de entrega da ECD. E está valendo para esse fim legal. Não só perante o fisco, mas perante qualquer outra área do ponto de vista legal. Está valendo, então, a entrega do SPED. Outro ponto importante. Isso aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2016, não é isso? Nessas alturas, muitas empresas ainda tinham livros diários de períodos anteriores não autenticados ainda pela junta comercial. Então, esse dispositivo já está dizendo o seguinte, que se nessa data tem SPED contábil na junta comercial que ainda não foi autenticado, considera-se autenticado, exceto se tiver alguma exigência na junta comercial que cumpra primeiro a exigência para que se tenha, então, efeito legal. Certinho? Então, hoje, conclusão que se tira. As empresas que transmitem o SPED contábil, basta apresentar essa contabilidade, essas demonstrações contábeis, aonde quer que seja, junto ao banco, junto ao fornecedor, junto ao cartório, onde quer que seja, basta apresentar as demonstrações contábeis acompanhado do recibo de entrega da ECD. Exceto a atividade de advocacia. Por que exceto a atividade de advocacia? Aí eu volto para cá. Veja, a atividade de advocacia tem, primeiro,
a Lei 8906, que é o Estatuto da OAB, que proíbe que a atividade de advocacia exerça atividade mercantil. E quando se diz Lei 8934, artigo 39, ele está dizendo a autenticação da atividade mercantil, via de regra, certo? Então, por isso que a OAB criou lá o artigo 9º do provimento 112 de 2006, dizendo que uma sociedade de advocacia, se fizer uma contabilidade, essa contabilidade só tem efeito perante terceiros se tiver autenticado na OAB, certo? E aí tem aquela questão, o fisco é um terceiro também, no entanto, o fisco tem lei própria, o fisco legisla em causa própria. Então, conclusão, se uma sociedade de advocacia está no lucro real ou no lucro presumido, ela tem que transmitir o SPED contábil para atender a legislação tributária. Mas o contador dessa sociedade tem que autenticar o livro diário e autenticar. Então tem que pegar o livro diário, imprimi-los em papel e autenticar na OAB. Duplo trabalho desnecessário, mas é a norma. Certo? Fora isso, todas as demais sociedades, isso já é um entendimento pacificados, exceto sociedade de advocacia. Hoje, as demais empresas, se quiserem optar, mesmo não estando obrigado a transmitir o SPED contábil, se ela quiser, ela faz a contabilidade e transmite o SPED contábil. E basta apresentar esse recibo que fica dispensada de autenticar em cartório pagando taxa. Porque você transmite SPED sem precisar pagar taxa. Entendido? Se você gostou deste conteúdo, dê logo uma porrada aí no like. Inscreva-se neste canal. E se quiser saber onde está o Loberto, onde é que estão os cursos de contabilidade, legislação tributária, municipal, estadual, federal, direito trabalhista, previdenciário, direito empresarial do Loberto, clique aí na descrição que você vai me encontrar. Certinho? Tamo juntos!